Hoje eu quero tratar com você de um ponto, que vai separar, né, o estudante mediano do candidato realmente competitivo em concurso público. Ele também separa a advocacia meramente reativa da advocacia tecnicamente estratégica. Eu estou falando da jurisprudência consolidada da lei de abuso de autoridade, mas não somente isso, né, de toda a jurisprudência. Porque uma coisa é conhecer literalmente a lei, ela é até importante para a fase do processo, Carlos Chagas, FGV, mas ela não vai te levar outro longe, né? E outra muito diferenciada é compreender os tribunais superiores, especialmente o STJ, né? Um tribunal mais técnico, isso é notório, que constrói os limites concretos da incidência penal dessa lei e de todas as legislações penais especiais. Não que você tenha que menosprezar o STJ. Existe um erro bem recorrente, né, que muita gente estuda o abuso de autoridade, como somente querendo decorar artigos, isso não vai bastar nunca. Então, na prática forense, né, nas provas mais qualificadas, o que vai exigir e refinar de você é essa capacidade, né, de responder a seguinte pergunta: em que hipótese a ilegalidade funcional permanece no campo administrativo ou civil, né? E que hipótese ela vai estar transbordando, né, para a responsabilidade penal por abuso de autoridade? Você tendo esse domínio, você domina a lei para tudo. Essa fronteira ela não é desenhada apenas na lei, né? Ela é desenhada pela interpretação jurisprudencial, pela doutrina qualificada, pelos enunciados, né, institucionais que vêm orientando a prática do diploma, como a gente sabe, nas outras fontes do direito. Então, nessa aula, nós vamos enfrentar exatamente isso, né? Hoje, querendo Deus, eu vou te mostrar quais são os grandes vetores interpretativos que organizam a jurisprudência sobre abuso de autoridade, porque a vedação ao crime de hermenêutica é uma das chaves centrais da matéria. Se você está assistindo a playlist toda, tenha um pouco de paciência, porque essa questão do crime de hermenêutica é muito rica e vai te levar para outros crimes também, como o STJ, enunciado, né? Eu trabalho mais com CNPG, delimita temas como divergência interpretativa, condição coercitiva, investigação sem indício, prolongamento abusivo de investigação, negativa, né, de acesso aos autos, imputação abusiva de abuso de autoridade, né? E se Deus quiser, a gente vai estar falando efetivamente o que cai em prova. Então, antes de mais nada, eu vou estar tentando compartilhar aqui uma... antes eu queria pedir, né, que você, obviamente, curta, compartilhe e se inscreva no canal, né? Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa, nessa questão que eu preparei com vocês com muito, mas muito carinho aí, tá? Então vamos lá. A linha de fronteira, né? Jurisprudência consolidada na lei de abuso de autoridade. Uma guia estratégica visual. O ponto de inflexão, por que decorar a lei não basta? Né? Estudo mediano, né? É aquele foco literalmente na lei, que é importantíssimo, principalmente em primeira fase, tá? Erro frequente, acreditar que qualquer decisão anulada ou revertida gera imputação criminal. O resultado você não vai compreender os limites práticos, né? Principalmente segunda fase, prova oral. Candidato, advogado de elite também, porque na prática a gente sabe que existe dois direitos penal, né? O da prática e o da prateleira. Os limites jurisprudenciais da STJ, STF, outras, né? Eu trabalho muito com CNPG. Uma pergunta correta: em que ponto exato a ilegalidade administrativa transborda para o crime de abuso de autoridade? O resultado, né? Domina a diferença estrutural entre erro funcional e malícia penal. Então, a gente vai estar trabalhando aí sobre essas questões, né? A grande fronteira, ilegalidade simples vezes ilegalidade qualificada. A denúncia por abuso de autoridade não pode ser usada como sucadâneo recursal para decisões fracas. A gente vai estar trabalhando isso aí, mas dá uma olhadinha, né? Vamos voltar aqui para comigo e a gente vai estar trabalhando, né? Então vamos lá. O primeiro eixo principal da jurisprudência, da lei da autoridade, é não criminalizar o erro de hermenêutica. A gente vai trabalhando uma escadinha, né? Porque isso é muito óbvio, né? A lei de autoridade foi criada para punir interpretação jurídica, né? Esse é o ponto de partida. E aí a gente já tem as principais jurisprudências aqui cobertas, principalmente o artigo 1º e 2º da Lei 13.869, 2019. Então a gente vai ter ali literalmente que a divergência de interpretação da lei não vai, ou na avaliação de fatos, prova não configura o crime de abuso de autoridade, né? Ou seja, o magistrado, quando julga, o ministério ele vai estar opinando, o delegado representa, as autoridades administrativas decidem. Então, todas essas atividades, eles envolvem o que em comum? Se você pudesse colocar num diagrama, né? Elas vão estar ali fazendo o quê? Uma ponderação de valores de fato. Então, se toda decisão posterior que fosse reformada, criticável, né? Gerar uma imputação criminal por abuso de autoridade, a gente estava destruindo não só a independência funcional, mas a gente estaria também destruindo a função pública, né, do Estado. Então foi nessa lógica que o STF já tem mandado bastante coisa. Eu já citei com você, não quero ser repetitivo, porque eu passo o pressuposto que é uma playlist, eu respeito quem quer só assistir essa aula, mas tem um julgado APN 885 na Justiça Federal, eu já expliquei, né, da relatora ministra Maria Tereza
de Assis Moura, foi lá em 2018, né, que para configurar o abuso de autoridade não basta apontar erro de julgamento, erro procedimental ou coisa do tipo, ou decisão posterior tida como incorreta. É algo muito mais grave. Você tem que ter no mínimo uma má-fé, uma atuação orientada por intenção abusiva, por malícia funcional, por propósito de lesão ilegítima, né? Então a gente tem aí que a jurisprudência do STJ, ele não vai admitir que a denúncia por abuso de autoridade ela se transforme em um sucedênio recursal, ou seja, eu estou em resignação. Isso não existe, né? Então não é porque a decisão era fraca, questionável, juridicamente errada, que ela se converte automaticamente num fato penalmente típico, não é isso. Então a Corte Especial e o STF também acompanha nisso, só que ficou mais cristalino nesse julgamento, que rejeitou uma denúncia específica nesse julgamento que eu falei, porque o contexto revelava um conflito interpretativo e não com conduta penalmente abusiva. Nós temos, então, várias coisas. Então, o que significa isso na prática? Né? Significa que existe um limite, né? Esse limite, além do qual ele não pode se falar em interpretação jurídica legítima. Agora, quando tem uma violação, né, frontal a um texto legal claro, quando você tem uma violação ao atendimento vinculante, consolidada, aí sim você vai ter a alegação de divergência interpretativa, ela vai ficar um pouco de lado, né? Então, você tem que ter isso. Essa foi a primeira chave, se você puder chamar. A segunda é que a divergência só vai te proteger quando existir um espaço interpretativo real, né? Então, esse é um refinamento muito importante. Não basta você estar simplesmente invocando o artigo 1º. Então, há um espaço hermenêutico legítimo a cada decisão? Se há, a conduta pode ser ilegal, reformável, anulável, censurável, mas não necessariamente criminosa. Pode até ser julgada dentro dos regimentos internos do tribunal, da administração pública direta e indireta, né? A gente tem limitação literal, exemplo, quando a gente afronta literalmente um texto de lei, exemplo, cumprir mandato domiciliar, né, de busca e apreensão no horário totalmente esdrúxulo, 3 horas da manhã, você tem essa falta de amparo, você tem um limite de jurisprudência, né, quando você tem ali as questões das súmulas superiores, tem a súmula vinculante 25, que não é prisão por depositário infiel, a pessoa vai lá e prende. Então você vê que realmente isso daí o artigo 9º, a gente vai estar trabalhando, né? Depois, a gente para aqui na jurisprudência mais consolidada entre o artigo 1º e o 2, mas o artigo 9º a gente vai trabalhar na outra aula. Eu vou só voltar aqui ao meu quadro, deixa eu ver se você está me vendo aqui. Vamos ver se você está me vendo. Que agora que eu sei que você está me vendo, né? A grande ilegalidade vezes a ilegalidade qualificada. Então, a denúncia por abuso de autoridade não pode ser usada como sucedâneo recursal, né? Ilegalidade simples, esfera administrativa, julgamento, procedimento, decisão fraca, não tem crime. Agora, ilegalidade qualificada, né, na esfera penal. Você tem uma ilegalidade que seria na administrativa e assim eu rotulei de ilegalidade qualificada, né? Aí você tem uma atuação orientada por intenção abusiva, violação a texto, súmula vinculante, teratologicamente, malícia funcional, né? O ato cruza a fronteira. O eixo central, crime de hermenêutica, que a gente está trabalhando, artigo 1º, parágrafo 2º, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e prova não configura. Então, a gente tem a cláusula de contenção, ou seja, essa norma protege a independência funcional, como aquilo que eu disse, o juiz vai julgar, né? A gente tem o marco do CNPJ, naquela ação 858 do Distrito Federal, é bom você dar uma olhada. Quando o escudo quebra a fronteira da interpretação. Alegada divergência interpretativa. Espaço hermenêutico real, ele é protegido em lei, tá? Uma limitação literal. O que é? Afronta direta ao texto legal claro, inconformado. Perdão, agora vem aqui, atuação teratológica, aí sim, limitação literal. O que é? Uma afronta direta ao texto legal claro, incontornável. Exemplo prático, cumprimento de mandado de busca domiciliar em horário absurdo. Aí a gente tem o exemplo da súmula vinculante 25, tá bom? Aí na aula que vem a gente já parte aqui para o artigo 9, né, jurisprudências, tribunais superiores, do artigo 9, que vai estar falando sobre o artigo 9 da lei. Antes, eu queria pedir para você, se você puder, né, se você está gostando, se você puder se inscrever, curtir, compartilhar, eu ficaria muito feliz, tá bom? Um beijo no coração.